O propósito de Deus sempre vai se cumprir. O plano de Deus sempre vai se cumprir. Durante esse processo, você vai ser provado. A graça e a paz, sejam todos bem-vindos a mais uma Estação Família. Muito bom te rever aqui. Eu tenho certeza que tem sido uma grande direção de Deus para a sua vida. Você que não me conhece, eu sou o pastor Cristiano e tenho desenvolvido esse podcast Estação Família para a gente tratar os temas do dia a dia, como resolver aos olhos da Bíblia. Como você trazer para o teu dia a dia a direção de Deus de forma prática. E aqui comigo eu tenho mais uma vez, Daniel, muito obrigado pela sua presença, você tem feito a diferença, as pessoas têm perguntado onde você encontrou o Daniel, e para mim tem sido uma honra poder compartilhar essa mesa com você. Eu que agradeço pelo convite e reafirmo que é uma honra, um prazer estar aqui no Estação Família, um podcast que tem ajudado pais, mães, maridos, esposas, as famílias a encontrarem um caminho de paz, de alegria e de amor. Ok. Hoje nós vamos trazer mais um tema e a gente traz sempre temas às vezes polêmicos. Como é que vai ser hoje, Daniel? Vamos falar de algo que está muito em alta. A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora. Só que o mundo não aceita essa visão. Fala-se do empoderamento, que a mulher tem que estar na frente, que a mulher tem que estar isso e aquilo. E esse pensamento a gente já vê entrando nas igrejas e separando muitos casais. Eu queria a sua visão sobre o que é ser uma mulher auxiliadora, se isso ainda cabe nos dias de hoje e se isso, de uma forma ou de outra, não torna a mulher menor do que o homem. Ok, uma ótima pergunta. E eu vou colocar algo a mais, então. A Bíblia diz que, além de auxiliadora, a Bíblia diz que ela tem que ser submissa ao marido. Então, o que seria ser submissa? Ela está numa submissão. Então, o que é um auxiliar? Eu sou médico e eu quero fazer uma comparação aqui, para vocês entenderem. Quando você faz uma cirurgia, você tem sempre um auxiliar. Uhum. O auxiliar é alguém que, tecnicamente, ele tem condição de fazer aquela cirurgia, só que ele está te dando a honra de te auxiliar. Isso quer dizer que nós não estamos falando sobre comparações de capacidade, mas Deus nos coloca um auxiliar, porque com o auxílio a gente faz coisas maiores. Não existe uma cirurgia de grande porte sem auxiliar. Às vezes tem 1, 2, 3, 4 auxiliar, ok? Uhum. Então quer dizer que a grandeza da tua esposa é te auxiliar a chegar. Deus nos deu uma missão, Daniel. E para isso, ele colocou a mulher numa submissão. O que isso significa? Ele vai ajudar você a chegar na missão de viver o seu propósito. Ok? Ok. Já deu para esclarecer? Não, maravilhoso. Alguma coisa? E aí eu queria que você falasse também o que acontece com um casal, com o marido, com a mulher, quando a mulher se recusa a cumprir esse papel. Então vamos lá. Nós vamos ver 4 pontos. O que Deus planejou e o que aconteceu na desobediência, vamos dizer assim. Nós vamos começar sempre usando a Bíblia, então um texto que está em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então entenda, Daniel, que nós temos que ser muito objetivo com o nosso público. Nós temos Deus criando a terra e de repente ele coloca lá um homem e viu que não era bom que ele estivesse só. E ele faz uma auxiliar. E qual seria então o auxílio e a submissão que foi atribuída a Eva? Ok? Uhum. Então ela pega agora, Deus dá uma ordem, uma ordenância. Não foi um pedido, foi uma ordem. E ele diz o seguinte: olha, de tudo que eu fiz,
vocês podem comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque se você comer, você morrerá. E aí eu comecei a questionar, mas Deus, por que não poder conhecer, ter conhecimento do bem e do mal? Qual seria, o que nós perderíamos? A criança, ela não tem conhecimento. Ela tem a dependência do pai e da mãe. Uhum. Sim ou não? Sim. Então, qual é o auxílio e a submissão, em primeiro lugar, agora que nós vamos colocar, que Deus confiou a você, mulher? Fazer com que o homem permaneça na dependência de Deus. Então, quando você troca o seu conhecimento cultural, religioso, de criação, de convicção do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal, e transfere isso para a dependência total de Deus, você para de julgar e vive na dependência. Então, o que aconteceu que morreu ali? Morreu a dependência. Porque agora Adão e Eva quis decidir tomar suas próprias decisões. Então, mulher, Deus te confiou uma das coisas mais importantes, se não for a mais, eu acredito que seja, fazer com que o seu marido continue dependente de Deus, apesar das circunstâncias, apesar das perseguições, apesar dos resultados que não apareceram, apesar do julgamento, apesar do mundo como está. Uma mulher que ora e diz: nós não vamos comer daquilo que Deus não nos permitiu. Concorda, Daniel? Isso é poderosíssimo. Não deixa de ser também uma função de orientadora. Porque, às vezes, o auxílio pode trazer, no significado da palavra, a ideia de menor, de inferior. Está ali só para auxiliar. Mas, nessa sua ótica, a mulher, ela também orienta. Ela ouve de Deus e ela fala, vamos por esse caminho, vamos continuar dependente, não vamos fazer isso. É muito mais poderoso e me parece muito mais importante e necessário quando a gente vê por essa ótica. E essa ótica é a revelação. Porque olha só, aonde que Eva cai? Porque ao invés dela usar o juízo que Deus deu a ela, o raciocínio para que mantesse eles na dependência, na vontade, na obediência, ela usa aquilo que Deus deu para tirar ele do caminho. Então, olha só, no capítulo 3, versículo 6, para deixar bem claro como que Eva caiu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, presta atenção, ela está tendo um raciocínio, ela está fazendo um juízo, ela está criando uma opinião. E Deus fez isso, deu capacidade, inteligência para a mulher, para que avalie as situações que o homem tem que tomar de decisão. E olha o nível de poder de influência que Deus deu. Deus permitiu que a mulher tivesse um poder de influência tão grande que fizesse com que o homem caísse mesmo no jardim. Então ela fala assim, olha, era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, Daniel, como uma mulher, então, pode fazer com que o marido perca a dependência? Primeiro, usando o conhecimento, a inteligência que Deus deu para fazer juízo próprio. Não fazer juízo para que a pessoa permaneça, o marido permaneça diante da obediência de Deus. E mais do que isso, ela prova da desobediência.
Então, quando ela prova da desobediência, ela está fazendo o seguinte: agora essa é a verdade que eu quero para mim. E como Deus fez uma só carne, ela tem a capacidade de desviar o marido. E ele vira e diz: coma também. E ele comeu. Essa questão da verdade, né? As pessoas brigam muito, os casais brigam muito, porque cada um acha que a verdade é uma coisa e o outro acha diferente. E às vezes vai distorcer a palavra, às vezes vai distorcer o que o outro disse. Para falar, não, mas a verdade é essa. Então, Eva, ela acredita na verdade, que é a mentira do diabo. Não, você não vai morrer, não, pode comer, é tão bom. Isso aí vai te tornar mais sábio. Então, acredita que isso é a verdade, se posiciona a partir dessa mentira e começa a tudo dar errado. Só que a única coisa que nós temos que entender é que Adão caiu consciente. Ele sabia o que Deus tinha falado com ele. Tanto é que Deus cobra ele. Sim. Primeiro. Então, marido, a voz de Deus, o conhecimento da palavra, a direção de Deus na sua vida tem que estar muito claro para que, se eventualmente, por algum motivo, a sua esposa fraquejar durante a caminhada, você também não perca a dependência e caia junto com ela. Ok? Perfeito. Então, a primeira coisa que nós vimos, onde a mulher auxilia, na dependência de Deus. Nesse caso, Adão teria que ter dito não para ela. Exatamente. Não vou comer. Deus falou para não comer. E algumas pessoas, isso aqui é profundo, preste atenção nisso, porque quando a gente não ouve a nossa esposa, quando a gente tem algum problema com ela, Deus não ouve as nossas orações. Mas se o homem não tiver discernimento para dizer não quando tem que dizer não, vai errar do mesmo jeito. Exatamente. Porque antes da esposa, ou antes de qualquer pessoa, é Deus nos dando a direção. Vamos pegar um outro exemplo bíblico que está em Juízes. Então pode ser do homem não ouvir a esposa e continuar certo. Exatamente. Não, na verdade ela ouviu, ele só não concordou. Só não concordou. Entendeu? Então Deus, ele te dá a capacidade de concordar ou não. Quantas vezes eu concordei, quantas vezes eu discordei. Teve vezes que eu concordei e estava certo, e teve vezes que eu discordei e também estava certo. Teve vezes que a minha esposa concordou e ela estava certa, e teve vezes que ela discordou e também estava certa. Isso é interessante, porque a gente está esmiuçando um problema que muitas pessoas enfrentam. Então, a questão não é o ouvir, é o seguir. Ouvir tem que ouvir. Ouvir aqui não significa que eu tenho que obedecer, que eu tenho que seguir a orientação. Eu tenho que ouvir, eu tenho que dar atenção, eu tenho que respeitar o ser humano. Considerar. Se eu vou seguir ou não, é outra conversa. A concordância que não pode estar fora daquilo que Deus está nos pedindo. Isso aí. Então, entenda que nós vamos falar agora como, então, a mulher pode fazer com que a gente quebre uma aliança com Deus. Seguindo aqui a Bíblia, Juízes capítulo 16, versículo 19, vai dizer o seguinte: Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Esse episódio da Bíblia é muito conhecido, tem desenhos, onde Sansão é uma figura da Bíblia, onde que ele era o homem mais forte da época, talvez o mais forte que existiu. Ele derrotava sozinho exércitos, ele tinha uma força descomunal. E aí os inimigos, que eram os filisteus, queriam saber: como eu faço? Da onde vem essa força? E aí, Daniel, aonde que começa a quebra da aliança? Quando você entra em julgo desigual. Então, o que é julgo desigual? É quando duas pessoas com crenças diferentes faz uma união, faz uma unidade com o casamento.
Então, como a outra pessoa não conhece a tua fé, Uhum. ela vai tentar entender da onde vem a tua força, da onde vem essa visão. Mas muitas vezes, se Deus não tocar no coração dela, porque ela não permitir, essa pessoa pode fazer com que você quebre a sua aliança com Deus. É folclórico, porque todos achavam que a força de Sansão estava nos seus cabelos. O que Sansão era, Daniel? Nazireu. Ele foi consagrado. É isso? Isso. Ele era um homem que foi separado por Deus. A Bíblia diz que a mãe de Sansão não podia ter filhos. E ela pede. Então Deus manda um juiz. Sansão foi juiz. Naquela época não existiam os reis ainda. Ele é um milagre. Sansão foi um pedido, um milagre, um homem que foi enviado à terra com um propósito. Começar a libertar. A Bíblia fala, começar a libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. E aí a mãe consagra ele e faz o voto de Nazireu. Então, ele não podia, entre outras coisas, cortar o cabelo. Olha aí. Então, entenda que, talvez você que está nos assistindo, às vezes, aquela família fez um voto com Deus. Aquela família semeou no reino. E, de repente, Deus dá, em resposta de oração, em resposta para aquele tempo, em resposta às sementes lançadas, algo sobre a minha e a tua vida que nunca tinha visto na geração passada. E, de repente, a gente não sabendo valorizar o dom que Deus nos deu, porque aí pode ser um dom de jogar futebol, pode ser um dom de adquirir riqueza, pode ser um dom intelectual, pode ser um dom de criação. Você cria situações, você é um grande arquiteto, um juiz. E aí você pega tudo aquilo, não valoriza e você entra em julgo desigual. Porque o mundo te agrada mais do que aquilo que Deus está te dando como direção. Tinha visto por essa ótica, Daniel? Olha só. Isso é muito interessante, né? Sansão amou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Ele desobedeceu os pais, se envolveu com uma mulher de um povo inimigo. Ele foi alertado, mas ele gostava tanto disso, tanto dessa vida, que ele acabou se dedicando mais às coisas do mundo do que às coisas de Deus. E teve o triste fim que teve, né? Então entenda, aonde então a Bíblia diz que Dalila, às vezes, não é algo que você está vendo. Porque olha só, o mais difícil, Daniel, você sabe qual a diferença do engano e do pecado? É a consciência. O engano, você não tem consciência que está agindo errado. E o pecado você tem. Sabe. Então, olha só, quando é que ele quebra a aliança? Porque a aliança com Deus era, não corte o cabelo e não tome bebida forte, que era o vinho, na época. Isso. Quando ele estava dormindo, ele não percebe. O julgo desigual vai fazer com que você não perceba a quebra de aliança que você vai estar fazendo. E às vezes não é de forma direta. A Bíblia fala que Dalila usou uma terceira pessoa. É o convívio com aquelas pessoas que podem fazer com que você quebre a aliança. Ela não teve coragem, mas ela facilitou que pessoas fizessem o que ela, no fundo, queria fazer. Porque a maior arma do inimigo é motivar pessoas que não querem a verdade, querem estar certas. Então, ela não quer saber se a minha crença ou a sua crença é aquela verdadeira. Ela quer provar que ela está certa. E ela vai fazer qualquer forma para que você caia e ela mantenha-se certa diante do seu eu. E vai usar toda e qualquer estratégia para conseguir o seu objetivo. Nessa história, desse ponto
da história de Sansão, a gente pode tirar uma conclusão e uma lição para levar para o resto da vida. Nunca conte os seus segredos para quem não está indo na mesma direção que você. Nem todo mundo precisa saber os seus segredos. Nem todo mundo está construindo com você. Às vezes você acha, vai lá, revela o seu segredo, a sua intimidade, o que você passa dentro da sua casa, a sua situação financeira. Nem todo mundo pode ouvir isso. Sansão é a prova de que isso é a verdade. Quando Deus prepara Eva, Adão está num sono profundo. Quando Dalila quebra a aliança, Sansão está num sono profundo. Porque quem que vai se permitir cortar o cabelo num sono superficial? É. Então, olha só, duas pessoas, um descansando em Deus, Deus prepara uma auxiliadora. O outro descansou na sua vaidade. O inimigo trouxe a quebra da aliança. Então, primeiro nós falamos sobre perca da dependência. A segunda agora nós falamos sobre a quebra da aliança. E agora nós vamos para o livro de Jó, capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ver o que aconteceu com a esposa de Jó, como o inimigo usou ela. Porque a Bíblia diz que Deus permite quem? O Satanás tocar. Como que ele foi usar a esposa de Jó no que ele queria tocar? Então, observando esse texto, Jó, capítulo 2, versículos 8 e 9. Vai dizer o seguinte: Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele lhe disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó perdeu tudo. Você já queimou algo? Quando está em cinzas, sobrou algo? Nada. E tem situações que Deus pode permitir teu marido, a vida dele, acabar tudo. E tudo está em cinza. E a única pessoa que Deus colocou para se auxiliar, ter essa submissão, é fazer com que ele se mantenha íntegro diante de Deus. Porque foi a última atacada ali. O inimigo usa a esposa para quebrar a integridade dele diante de Deus. Porque foi a integridade que manteve ele crendo, apesar das perdas financeiras, apesar da perda dos filhos, apesar da perda da saúde. E quem era para dar sustentação para ele ali, que Deus manteve junto na aliança? A esposa. Então, qual é a terceira quebra da aliança que pode acontecer em uma mulher que não entende o propósito? É você fazer com que o seu marido perca a integridade dele diante de Deus. Comenta isso, Daniel. Isso é muito forte, porque eu tenho até uma pergunta. Se a mulher tem que manter a postura correta, a esposa de Jó não teve. Ela mandou ele amaldiçoar a Deus. Mas vamos supor que numa situação semelhante, a esposa, ela deu a orientação correta. Continua confiando em Deus, continua se apegando ao pai. Ela tem que ter essa postura, independentemente do tipo de marido que ela tem, porque às vezes o marido é uma tranqueira, arruma confusão, sai no domingo, só volta na segunda. A mulher, mesmo vivendo numa situação adversa em que o marido não é exemplar, ela tem que ser essa auxiliadora? Você não pode ser conivente com o pecado. Porque quando Deus ele está falando para os filhos, ele fala assim, ó, obedeça os seus pais na exortação da palavra. Isso abre um precedente que eu não preciso obedecer naquilo que está contra a lei de Deus. Ok? Ok. Então, por exemplo, se um pai estiver influenciando um filho a cometer um crime, ele não é obrigado a obedecer. Se o teu pai está querendo te levar num prostíbulo, você não é obrigado a ir. Isso não é desonra. Então, da mesma forma, a mulher nunca vai apoiar
coisas que são contra a lei, nem dos homens, nem Claro. de Deus. Nem dos homens e nem de Deus. Ok? Por quê? Porque a única forma dela fazer com que o marido dela se mantenha íntegro é ela mantendo-se íntegro. Então, se o marido não... Ali, ela perdeu e ele não. Vamos dizer que você está falando o contrário. O homem não tem integridade diante de Deus, mas ela tem. Não, ou então, não vamos levar para o lado da integridade diante de Deus, nem para o lado do crime. Mas às vezes o cara é um preguiçoso. Às vezes ele é um reclamão. Às vezes ele não quer trabalhar. Aí Mas aí ele enfrenta um problema. Aí ele está com um problema sério. A mulher tem a obrigação de ser auxiliadora nesse momento, ou ela fala, não, você plantou, você está colhendo. Deus, ele nunca vai deixar de te dar uma direção. Então, eu vejo duas coisas, Daniel. Nós não podemos ter tratamentos genéricos para coisas específicas. Ok. Então, vai ter momentos que essa mulher sábia, Deus vai olhar e falar, olha, ele é assim, mas é uma prisão espiritual, ele não teve referência de pai, assim, começa a profetizar na vida dele, ora, tenha paciência, ok? Ok. Mas vai ter hora que essa mulher vai receber uma direção de Deus de dizer, deixa ele colher as consequências dele. Muito bom. Então, auxiliar nem sempre é fazer. Ok? Ok. Auxiliar é fazer o certo. Muito bom. Independente de eu estar ou não. Ok? Ok. Então, a integridade é ouvir a voz de Deus. Onde ela fala assim, ó, porque ali é específico. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, tudo que faz com que você roube a fé do teu marido em Deus, você está quebrando o princípio da integridade. Aqui é específico. Sim. Você nunca pode fazer com que teu marido perca a fé em Deus, independente das circunstâncias. Então, a primeira, dependência. A segunda, aliança. A terceira, integridade. Deus te chamou para auxiliar na dependência, na aliança, na integridade. E agora nós vamos ver a quarta. Vamos lá. No propósito. Uau. E essa aqui é uma das mais difíceis para a esposa. Olha lá. Gênesis, capítulo 16, versículo 2. Vai dizer o seguinte. Então Sarai, a esposa de Abraão, disse a ele, eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Então entenda, Daniel, Deus dá uma promessa para eles. Que todas as famílias da terra seriam abençoadas através deles. Que a geração deles, olha para o céu. Sim ou não? Sim. Mas tem coisa que dentro da nossa pequenez, Daniel. Abraão é conhecido como, Daniel? Pai da fé. Então entenda, se o chamado seu é para algo muito grande, ele vai sair do natural. Uau. O que eles não entenderam, e que é difícil para nós atender até hoje, e às vezes é difícil para muitas pessoas que creem na Bíblia, é dizer, por que Deus? Será que Deus estava maltratando eles? Nossa. É porque Deus quis tirar todas as possibilidades humanas para provar que só pela fé, na promessa, eles alcançariam. Daniel, tem coisa na minha e na tua vida, na vida de você, que não aconteceu, porque não esgotaram ainda as possibilidades humanas. Porque quando Deus quer provar a nossa fé, e quer usar a nossa fé como testemunho, o natural não pode ser possível, para que o impossível do sobrenatural aconteça. Então, qual era o auxílio e qual era a missão, então, de Sarai? Viver o propósito com o seu marido.
Porque Adão ali foi uma decisão dela de comer. Você concorda que ela Sim. comeu primeiro? Sim. Dalila foi lá e mandou cortar. Você entendeu? Facilitou. Facilitou. Você entendeu que foi uma ação direta dela Sim. também. Quando você vai ali em Jó, mais uma vez, uma sugestão. Errada da esposa. E aqui? Olha o que ela faz. Uma sugestão também. Uma sugestão. E às vezes, Daniel, você sabe o que pode fazer com que a mulher erre nesse nível? Culpa. Porque quando ela vira e fala assim, olha, Deus me impediu, ela poderia olhar para ela, eu estou conjecturando aqui, e dizer, eu estou em pecado por algum motivo. Eu blasfemo contra Deus. E não acontece na vida do meu marido por causa de mim. Uhum. E aí ela vendo o sofrimento do marido, ela age e coloca algo no lugar dela. Irmã, e você, meu irmão, ocupe o seu lugar. Porque se você permitir de alguém ocupar o seu lugar, de repente, aquilo que era seu, a atenção que era para você, alguém vai tomar sua bênção. E olha como isso é verdade, porque isso aconteceu. Vê o sentido aqui na Bíblia. Ela vai dizer o seguinte: Abraão concordou com o plano. Assim como Adão, ele entra em concordância. Você entendeu? Sim. Olha o nível de influência que a esposa tem. Sim. Tem coisa, irmã, que se você não ajudar o teu marido, você tem a influência de ter a concordância dele para sair do propósito. Porque a mulher tem essa influência sobre o marido e ela vai conseguir influenciar o marido. Ela vai falar, ela vai encontrar um jeito, ela vai mudar o argumento, ela vai conseguir. Então, se a mulher não estiver conectada na fonte certa, ouvindo de Deus, ela acaba apontando a direção errada e faz o marido errar. Olha só, a Bíblia vai falar no versículo 3 que a mulher dele, Sarai, tomou sua serva egípcia e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Por que, então, que Deus permite? Porque o teu pecado um dia será revelado. Você concorda que ela estava querendo testar, fazendo uma suposição? Será que o pecado é meu ou dele? É um bom ponto. Eu talvez eu enxergo que ela queria dar um jeitinho nas coisas de Deus. Isso é muito do ser humano. Não tá, eu recebi uma palavra, não está acontecendo, eu vou dar um jeitinho, vou fazer acontecer. E acabou encontrando um jeitinho que causou um problema que dura até hoje. A maioria das pessoas, elas vivem de acusação. Uhum. Então, quando eu coloco o meu cônjuge numa situação que eu não participo, independente ou não, para ver o resultado, eu posso estar ou realmente querendo dar um jeito, ou realmente provando que ele também não é capaz. Sim. Talvez, na cultura da época, ela levava uma carga sobre ela. Sim. Que a culpada era ela. Correto. E agora ela tenta resolver isso de uma forma como fora da vontade de Deus. A promessa não era para eles? Sim. A Bíblia diz que a mulher é coerdeira da graça. E Deus fala, eu vou provar para vocês. E eu vou permitir para dizer que ainda há fertilidade. Vocês que não esperaram. Olha só que difícil. Daniel, você concorda que nós estávamos falando sobre o engano? Sim. Olha o que ela disse. Deus não está permitindo. Então eu vou te dar uma serva egípcia. Olha só como o diabo trabalha. Eu entendo que Deus não permite, a culpada sou eu coloco uma serva egípcia e agora ela engravida. Estou no engano. Achando que Deus está em concordância com aquilo.
Sim. Irmãos, Deus não quebra princípio para cumprir promessa. Deus não quebra princípios para cumprir promessa. Verdade. Pode ter nascido no teu coração, você pode ter feito com a melhor intenção do mundo. Pode parecer uma grande ideia. Pode ser a ideia do inventei a roda. Deus não vai quebrar princípios para cumprir a promessa dele. E olha o que acontece depois na sequência. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então entenda que se você não ocupar o seu lugar, a pessoa que ocupar o seu lugar agora vai começar a te desprezar. Por isso que a Bíblia fala que tem ímpios andando de carruagem e servos andando a pé. E mais do que isso, Abraão começou também a reconhecer agora a serva. Nunca se coloque em quebra de aliança. Deus ele tem um propósito e um caminhar para o casal. Se você está sob crítica, se você está sob um fardo talvez de culpa, porque tem coisa, Daniel, que às vezes a gente leva no eu, que Deus já nos perdoou, até pensamentos, situações, e que a gente acha que aquilo ainda está travando a gente. Uhum. E às vezes naquele ímpio dela, ela olhou e falou, não, a culpada sou eu. Deus não permite, deve ser outra. Minha irmã, Deus escolheu você. Você vai fazer o seu marido viver o propósito. A fé do seu marido para ser escrita depende da tua atuação como auxiliadora e como submissa. Porque logo depois disso, ela fica grávida e ela tem o filho. Então entenda que às vezes, na ânsia de chegar, ou quase perto de chegar, é os momentos onde a gente pode jogar tudo a perder e escrever e deixar uma marca negativa na nossa história. Você concorda, Daniel? Concordo. E alguns historiadores consideram que entre a promessa e o nascimento de Isaac passaram-se 25 anos. Então, eles tiveram que esperar durante muito tempo para que a promessa se cumprisse. Agora, olha só, Deus não quer que a gente tenha uma família, que a gente cresça e multiplique. Ele não tinha prometido um filho. Por que Abraão e Sara tiveram que esperar tanto tempo? Por que ele não fez assim, ó? E Isaac veio ao mundo? Tão simples. Às vezes você está perguntando isso para você, mas Deus tem um plano para a minha vida. Por que está tão difícil aqui em casa? Por que eu tenho tanto problema com meu marido? Por que eu tenho tanto problema com os meus filhos? Se Deus quer que eu tenha uma família, se é parte do plano dele. Porque o tempo que você passa nesse processo, você está sendo testada, a sua fé está sendo colocada à prova. Sara e Abraão, porque o erro não é só dela, ele também consentiu. Concordou. Ele concordou e foi à frente. Eles tiveram ali um teste e não passaram, porque não souberam esperar. Mesmo reprovados, a promessa de Deus se cumpriu. Você sabe, irmãos, acho que uma das coisas mais tristes para a gente é a gente passar de ano na escola sendo reprovado na prova. Foi criada uma lei no Brasil que não reprova mais. Por isso que nós temos tantos analfabetos. Então, a gente passar reprovando não tem mérito. O inimigo, não estou falando que não tem mérito a fé de Abraão. Vamos ser maduros, porque às vezes vão entrar... Eles estavam do pai da fé. Isso, nós estamos falando em coisas do dia a dia, prática. Não, e só um parênteses aqui. Ele é grandioso, gigantesco, um grande ser humano, escolhido por Deus para ser o pai da fé, o pai de nações, cometeu um erro e ainda assim a misericórdia de Deus o manteve de pé. Então você também pode cometer um erro e Deus vai ser misericordioso com você. Né? A gente precisa quebrar essa ideia de que é perfeitinho. Não. É ser humano que nem a gente. Porque quando a gente idealiza uma perfeição no ser humano, não, Abraão nunca errou, não, fulano não errou sim, está na Bíblia, está escrito. E melhor do que entender que as pessoas erram, é entender que existe um Deus que perdoa e continua apontando a direção. E como então, Daniel, para a gente finalizar, depois de um erro, o que eu devo fazer?
voltar pro plano inicial. Uhum. O plano inicial não era a esposa? Uhum. Ele volta pro plano inicial. Então, qual é a diferença? É que aqueles que têm fé não são aqueles que, por algum motivo, durante a caminhada, desce, anda sobre as águas, às vezes afunda. Mas é aquele que tem a coragem de descer. É aquele que, mesmo afundando, ainda tem a fé de dizer, Senhor, me salva. Uhum. É aquele que volta de mão dada e entra no barco dizendo, eu comecei e quase caí, mas voltei, cheguei, meu objetivo foi cumprido. Uhum. Então, Abraão, ele teve alguns erros durante a caminhada dele, falou que era irmã, mas Sim. ele nunca deixou de voltar para o plano original. Então, entenda, Deus ele te perdoa, mas para você viver o melhor dele e a tua história ter erros sim, como eu e você tem, mas ela não vai alterar o fim, é te selando com algo. Esse é o pai da fé. Então, o que nós aprendemos hoje aqui? Quais são as coisas, então, que Deus espera que a mulher, como auxiliadora e submissa, ela entregue no convívio com seu marido? A primeira, manter ele dependente de Deus. A segunda, fazer com que ele não quebre a aliança com o Senhor naquilo que ele foi chamado. A terceira é que mesmo se tudo estiver dando errado, ele fazendo ali o certo, você nunca faça com que ele perca a integridade dele diante de Deus. E que se você estiver numa unidade, não existe um propósito escrito só para o seu marido. Você é a parte fundamental para gerar a vida no propósito que Deus estabeleceu para o seu marido. Deus te abençoe. Muito obrigado. Daniel, últimas palavras. Muito obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui debatendo. Quero só encerrar falando rapidamente de 2 personagens que você trouxe e algo que você falou antes. O propósito de Deus sempre vai se cumprir. O plano de Deus sempre vai se cumprir. Durante esse processo você vai ser provado. Você não pode fazer nada para frear o plano de Deus, nem desobedecer. Qual era o plano, qual era o propósito de Deus para a vida de Sansão? Que ele começasse a libertar o povo dos filisteus. Quando ele morre, diz lá que com sua morte ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. O propósito de Deus se cumpriu. Qual era o propósito, o plano de Deus para a vida de Abraão e Sara? Que eles gerassem Isaac. E eles geraram. Só que é o seguinte, antes teve Ismael. Ismael deu origem aos ismaelitas, que é o povo muçulmano. E Isaac seguiu a linhagem que deu os judeus. Hoje, judeus e muçulmanos brigam pelo mesmo território porque são filhos do mesmo pai. Sansão cumpriu o propósito com a morte dele, só que teve uma vida horrorosa. O herói, o cara que foi chamado para ser juiz, morreu cego, acorrentado, feito de palhaço diante da corte dos filisteus. O propósito de Deus vai se cumprir. Agora, a sua obediência vai determinar se você vai chegar inteiro no final. Custe o que custar, obedeça à voz de Deus. É isso. Amém. Deus te abençoe, compartilhe, deixe o seu like, dê seu testemunho e muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco.